Está começando mais um episódio do podcast Protagonistas do Campo, uma iniciativa da Elanco Saúde Animal para ampliar as conversas em relação à sustentabilidade, eficiência e inovação na produção de proteína animal. Eu sou a Renata Fernandes e hoje a gente vai falar sobre um tema que deixa de ser apenas técnico, mas passa a ocupar mais o centro das atenções e das discussões quando a gente olha para o futuro da pecuária brasileira, que é a rastreabilidade. Então, a gente sabe hoje que o Brasil está se consolidando, como o maior produtor, além de exportador de carne bovina. Se a gente olhar os dados mais recentes que a gente tem ali da ABIEC, a gente tem um rebanho próximo ali na casa de 195 milhões de cabeças, segundo o relatório agora de 2026, mas a gente tem apenas em torno de 7 milhões de cabeças ali de um rebanho efetivamente rastreado, né? Então, é um percentual baixo ali, 3, 4% aí da nossa produtividade também. Mas esses números, eles nos chamam muito atenção, tá? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses desafios. A ideia é puxar um pouquinho quais são os desafios e as oportunidades que esse tema da rastreabilidade, elas nos traz também. Em 2024, o Ministério da Agricultura, ele lançou o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e também búfalos, né, que é o PNIB, que também traz alguns desafios e oportunidades aqui para a cadeia. Então, a nossa proposta hoje é a gente discutir um pouquinho aqui sobre esse tema, rastreabilidade, desafios na prática e o papel dela na pecuária sustentável do futuro. Então, para hoje eu trago aqui Sérgio Ribas Moreira da Silva, da SBCert. Obrigada, Serginho, mais uma vez por estar aqui no nosso estúdio. E aí eu queria começar te pedindo para você se apresentar, né, e contar um pouquinho aí do trabalho que vocês têm feito aí na SBCert. Tá joia. Muito obrigado pelo convite, Renata. Agradeço aí mais uma vez. Bom, a história minha, sou zootecnista de formação e logo nos anos 2003 eu comecei a trabalhar com certificação, né? Naquela época, puxada por uma demanda da União Europeia, que o Brasil, em 5 anos, em 1997, ele tinha a obrigação de escrever uma instrução normativa regulamentando a rastreabilidade animal para animais que seriam fornecidos, né, depois de terminados e industrializados, para a União Europeia. E aí surgiu a primeira instrução normativa em 2002, eu entrei em 2003 a trabalhar com a certificação, recém-formado, e sim, o Brasil passou por uma evolução, né? Eu faço até assim, um paralelo com o boi China. Quando veio a demanda do boi China, o Brasil abatia animais muito tardio, né? A média era animais muito tardio. Isso aí conseguiu antecipar muito a cadeia como um todo. Então, hoje, assim, aumentou muito o abate de animais terminados antes dos 3 anos de idade, até 30 meses e tal. Isso aconteceu também na área de identificação animal. Por mais que nós tivemos grandes problemas ao processo do Sysbov quando ele foi implantado lá atrás, em 2002, 2003, mas houve uma evolução enorme. Até eu falo, eu recém-formado, começando aí naquela região do Mato Grosso do Sul, porque havia um frigorífico exportador, que era a Independência, na época muito forte, eu comecei a visitar diversos sindicatos rurais, eu com 24 anos, naquela época, 25 anos, falando de identificação individual. Os produtores saíam da sala de reunião, saíam da palestra, enfim, não havia cultura em identificar animal. Eu lembro dessa fase aí. Sabe? Então, assim, hoje existe, assim, já isso se consolidou, o Brasil passou por uma transformação, inclusive na norma, independente da regra Europa, a identificação individual aí, bovina, ela amadureceu muito. Fez um peão começar a anotar, fez um funcionário da fazenda começar a registrar os números. E hoje tem diversos estados, além dos estados que são habilitados a exportar para a Europa, a usar o brinco oficial como gestão. Então, hoje a gente atende clientes em Rondônia, Tocantins, Pará, estados que não exportam, Bahia, que não exportam para a Europa, mas usam a ferramenta, né, de brinco oficial, Sysbov, para gestão na sua propriedade. Bacana. Então aí, eu não sei, né, a minha primeira pergunta, acho que ela vem um pouco disso, né, o que é a estratégia por trás disso? Qual que é o perfil desse produtor hoje, então, que chega até vocês? Como é que ele chega? E aí, uma outra pergunta já em relação a isso também, a rastreabilidade, ela tem que ser especificamente individual ou ela pode ser uma rastreabilidade em lote? Qual que é a diferença dessas coisas? Tá, perfeito. Bom, quanto à primeira pergunta,
os produtores nos procuram, né, procuram a SBCert, primeiro, ou é uma demanda que o frigorífico, a indústria, né, ele é um fornecedor de... Vamos lá, a gente está falando mais dos terminadores. Por quê? Porque a identificação, né, assim, num número maior, chegou primeiro nos terminadores. Os criadores já tinham um hábito de identificar o seu bezerro vinculado à mãe, e aí antigamente era marca-fogo, tatuagem na orelha, e agora veio padronizando o uso do brinco, né, manejo convencional, e muitos estão migrando para o oficial, que seria o Sisbov, como gestão. Mas os terminadores nos procuram porque ele tem uma negociação com o frigorífico, e o frigorífico, principalmente os grandes, aí a gente está falando dos principais frigoríficos, são exportadores, e estimulam o produtor a colocar a sua propriedade na lista oficial de exportação, certo, na lista 3. E aí eles nos procuram para estruturar o processo, né? Cadastro, um inventário do rebanho, aí você já começa a implantar a gestão. Processos, entrada, saída, morte, nascimento, controle de medicamentos, enfim. E aí você começa a estruturar a fazenda e tendo uma acurácia melhor nessa questão da gestão. E aí o resultado disso é a certificação para atender o mercado europeu. E assim ele consegue negociar seu produto melhor com a indústria frigorífica. Mas o que eu vejo? Ele não tem acesso só ao mercado europeu usando a identificação oficial, que é o Sisbov. Existem outros protocolos, então tem Pecuária Sustentável Pantanal, é um protocolo de certificação específico do Mato Grosso do Sul. Outros protocolos, não é nem verdade, outros protocolos não, outras linhas de créditos, como, por exemplo, o banco, eles exigem a rastreabilidade individual para acessar um financiamento com taxas um pouco mais atrativas. Legal. E aí você me perguntou qual a diferença entre identificação individual, né, e lote. Hoje o Brasil ele está dividido por secretarias de defesa sanitárias estaduais. Tá? Cada estado é responsável, né, na questão de sanitária, é responsável, tem um órgão responsável para controlar o rebanho. Sim. São Paulo é o GEDAV, que é a Casa Agricultura, o IAGRO é o Mato Grosso do Sul, o INDEA é o Mato Grosso e assim por demais estados. Quando a gente fala lote, então vamos lá, eu estou vendendo, né, eu tenho uma propriedade no Mato Grosso do Sul, estou vendendo para um outro produtor no Mato Grosso do Sul. Estou vendendo lá X animais dentro de uma categoria 0 a 12, 13 a 24, é a era do animal, e aquilo chega para um outro produtor como a origem do Sérgio, né, e o destino nesse outro produtor. E o lote, que são 20 animais, 40, 100. E quando os produtores, né, a maioria dos terminadores tem a prática de quê? Comprar de diversos fornecedores. Sim. E a hora quando você fala que ele gerencia o lote, a hora que você traz diversos animais para dentro da sua propriedade, já misturou. O lote dos 60 animais que o Sérgio vendeu para a propriedade X já misturou com os outros animais que eu não sei mais qual é. Enquanto você vai para o detalhe, né, para tomadas de decisões, para gerenciamentos zootécnicos, isso se perdeu. Se perdeu, tá. Então, por isso que o individual, realmente você tem muito mais acurácia. Perfeito. Ele traz essa segurança, de fato, né, do que está sendo feito. Exatamente. E hoje o individual é o antigo Sisbov, que é o IDBOV, é isso? Ou tem diferença? Tá. Não, existe uma pequena diferença. Vamos lá. Quando a gente fala Sisbov, é o Sistema Brasileiro de Identificação Oficial, bovina e bubalina. É o sistema de identificação, é o brinco padrão, é o RG. Tá. Vamos lá, vamos chamar. É o RG ou o CPF do boi. Você pode aderir a esse programa do Ministério da Agricultura através de uma certificadora para ter acesso, né, aos números oficiais, ao CPF do boi, que o fabricante, né, de brinco vai fazer e vai entregar para você. Até então, você não é certificado. Europa, que é um anexo da norma. Tá. Você não precisa ser certificado para estar lá no sistema do governo. Exatamente. Perfeito. Você pode ser um ERC, que é um estabelecimento rural cadastrado. Se você for um fornecedor de bezerro, ou fornecedor de qualquer categoria animal, para uma fazenda certificada Europa, aí sim é o IDBOV. O IDBOV existe um controle, tá? Que a detentora do programa aí é a BICAR, que é a Associação das Certificadoras, aonde você vai identificar aqueles animais que você vai transferir para a terminação, para o outro produtor. E aí, com isso, o produtor de terminação consegue
aproveitar 100% desses animais que serão transferidos, tem um histórico Certo. da onde ele veio, tá? A gente consegue plugar nisso aí avaliações socioambientais, Perfeito. plugar os status daquele animal. E E todos com os isso- requerimentos que às vezes o Perfeito. mercado pode solicitar, Perfeito. né? E com isso ele termina no frigorífico com esse histórico desde o IDEBOV, ou desde onde a fazenda vem controlando o seu animal individualmente, com o brinco Sisbov. Muito bom. Agora, Serginho, na prática, né, aquilo que eu falei no comecinho, a gente tem uma pequena parcela ainda, eu acho que a gente sempre gosta de falar copo meio cheio, meio vazio, né, essa é a oportunidade, né, para o mercado, e a gente tem visto cada vez mais, e quando a gente fala não só de exigência do mercado externo, que é muito importante, né, e a gente sabe, sei lá, hoje muito liderada pela Europa, mas o mercado ele tende a querer saber de onde esses animais vieram, o que eles receberam, enfim, todas as exigências socioambientais disso. Mas quando a gente olha mesmo para esse produtor que ainda, né, enfim, não aderiu à rastreabilidade, eu acho que essa é a pergunta, né? E para os que aderiram, né? Qual que é o valor percebido para ele, para quem tem mesmo já a rastreabilidade, o que eles falam na prática que recebem em troca? Né, Perfeito. Não, muito bom. Bom, vamos lá. Aquele produtor que já está adequado à certificação Sisbov para atender o mercado europeu, sim, existe um valor adicional para esse produto dele. Então, vai depender da praça que ele está, vai depender do frigorífico. O preço que ele na tá. arroba ali que ele vai receber. Exatamente. Perfeito. Então, existe esse plus aí, né, do valor da arroba em cima do animal certificado Europa, tá? E com isso ele consegue atribuir mais coisas. Tem frigoríficos que têm seu próprio curtume, existem programas para atender o couro de uma avaliação de origem ambiental e social da origem daquele animal, Certo. até 12 meses de idade, que o frigorífico consegue bonificar mais ainda, além do Europa, além da cota Hilton, seus animais. E então o produtor consegue diretamente um valor agregado ao seu produto. Na arroba ali, Na dinheiro arroba, no bolso do exato, produtor direto. Direto. E indiretamente eu vejo o seguinte, ele tem um ganho, na minha visão, muito maior que esse valor que a indústria paga para ele, por questões realmente de gestão zootécnica. Controle. Então, exatamente. A hora que você começa a implantar sistemas, né, de controle individual, monitoramento, até esses protocolos de entrada e saída, sanitário, enfim, aí ele consegue trazer muito mais valor internamente e ele consegue ter muito mais, assim, as tomadas de decisões começam a ser muito mais claras para ele. Legal. E eu acho que é aí que escorre o maior valor econômico nas fazendas que não têm esse controle. Tá? Acho que o grande ganho está aí. Agora, voltando para a primeira pergunta, o que eu vejo? É como você falou um pouco no início da nossa conversa, os dados de exportação. O Brasil, sim, é o maior rebanho e é o maior exportador do mundo de carne bovina in natura. Com isso, a gente chama um pouco de atenção, né? Então a gente está vendo aí o que está acontecendo com o mercado europeu, Irlanda, França, batendo aqui em cima da gente, botando regras não tarifárias, né? E com isso a gente realmente começa a incomodar muitos outros países que competem com o nosso produto aqui. Sabemos que o nosso produto ele é barato, né, perante o que o mundo produz e exporta. E também eu vejo assim que a gente consegue atingir outros mercados, como agora nós abrimos México, agora que eu digo já tem mais de um ano, né? México já virou um dos principais compradores do Brasil, Estados Unidos virou o segundo maior comprador de carne, China, já todos sabemos que compra mais de 50% da nossa carne exportada. Então tudo isso aí gira em torno de 30% a 33%, vai? Nós estamos batendo recorde, agora não sei se você viu, nós fechamos maio 15% maior do que o volume de até maio de 2025. Então, a gente está aumentando a exportação de um ano que foi recorde, que foi 2025. Por isso também eu vejo que o Brasil consegue sustentar o valor da arroba que está hoje. Se a gente começa a ter problemas na nossa exportação e esse produto precisa ser desovado no mercado interno, aí vai gerar um problema sério, principalmente no setor primário, porque daí vai encher de carne o nosso mercado interno.
E assim, e aí quando a gente vem falando sobre essa questão de identificação individual, tem vários países que existe um acordo sanitário entre países, né, que começa a pedir equivalência. Então vamos lá, o México tem uma equivalência à rastreabilidade individual com o protocolo Europa que a gente faz. Canadá pede os últimos 40 dias, para isso você tem que ter algum controle mínimo do animal, né? No protocolo sanitário China, já está estabelecida a identificação individual. Só não está sendo ainda implementado. Tá, Mas mas já pode está ser que em qualquer momento ela chega. Porque Exato. isso que você falou é muito sério, né? O Brasil incomoda mesmo porque a gente tem Claro. habilidade, capacidade hoje, não é à toa que a gente chegou nessa vanguarda das exportações, porque a gente sabe realmente produzir. Exato. Né? E com segurança. Claro. Eu sempre gosto, né, de colocar aqui do lado da sustentabilidade, né? A gente traz isso muito bem feito, né, dentro da nossa produção. A gente ainda tem alguns caminhos para seguir, mas a gente sabe, e por isso que a gente incomoda em a qualquer momento, dentro de um acordo ali, eu concordo contigo. Claro. Tá precisando fazer uma negociação, vai usar isso de argumento. Com certeza. Né? É político. E assim, Renata, há 23 anos eu converso com um pecuarista, com um produtor rural, em todos os estados praticamente. Então eu sei, assim, a cultura do gaúcho, a cultura do sul-mato-grossense, principalmente o pantaneiro, a gente certificou muitas fazendas lá, o Mato Grosso é um outro perfil de produtor, a Bahia, Goiás, enfim, Pará. E o que eu reparo em todos esses cantos, né, do Brasil, que é muito rico isso, o produtor se adapta ao que a indústria exigir. Sim. O produtor se adapta. A gente, assim, enxergando que há mercado, há possibilidade, né, de a gente conseguir colocar nossa carne naquele mercado, a indústria demandar isso, ter algum acordo comercial com o produtor faz. Vai fazer. Faz, exatamente. Então isso ficou muito claro. E faz porque hoje ele já sabe fazer também, sim, né? Então a gente tem atributos sim. ali, eu acho que desde os funcionários já estão capacitados, isso mudou muito na pecuária, com principalmente certeza. nos últimos anos, né? E assim, né, Renata, só uma observação que eu acho importante colocar aqui, a gente sabe todas as dificuldades que o Brasil tem, principalmente se tratando de pequenas propriedades, essa implementação da identificação individual oficial. Mas é um avanço, assim, é uma evolução. Você falou, né, dos 200 milhões, arredondando, 200 milhões de cabeça, e o Brasil rastreou com brinco oficial 7 milhões, né, algo em torno de 7 milhões. Sim, fato. Mas o boi é um produto que chega na indústria e ele desmonta. E às vezes 80 exatamente. Partes, e é diferente. 80 países diferentes, o mesmo animal, né? É diferente em outros tipos de fábrica que você monta, né? Geladeira, automóvel, enfim. E aí quando chega nesse desmonte, você tem a União Europeia comprando 3, 4 cortes. Né? O Chile com a China já compra muito mais cortes, consegue fazer um pool de cortes. Só que mesmo assim, a gente saiu de um ano que foi 2025, de 5 mil, equivalente carcaça, né? Uma média de $5.800, equivalente carcaça, para esse ano de 6 mil e poucos dólares, $6.400. Se você separar só o filé mignon, que exporta muito para a União Europeia, nós estamos falando em 16, 17 mil dólares a tonelada. É muito valor agregado. E isso realmente paga a conta dessa certificação, né, Sysbov europeia, para a União Europeia. Então é isso. Há muitos desafios. O produtor, eu tenho certeza que ele se adequa ao que a indústria demandar, né? E o PNIB vem aí, que é o Programa Nacional, né, de Identificação Bovina e Bubalina, vem aí para um cronograma muito, muito interessante para adaptações mesmo, sistema, depois as fêmeas, depois, enfim, tem uma escala de 8 anos, né? Sim. E vários estados, eu venho conversando com Tocantins, com o Rio Grande do Sul... tem alguns estados que estão na vanguarda ali, né? Já estão se preparando para a identificação individual do rebanho como um todo. É um desafio enorme, claro. Um desafio de sistema, né? Tudo, tem um desafio de tudo. como Logística, colocar esses produtores tudo. ali dentro. Exatamente. Mas acho que uma vez isso feito, né? Sei lá, eu estou aqui desenhando também, mas a gente mostrar de novo essa ameaça aí, mas mostrar para o mundo quanto que a gente é capaz de estabelecer esses controles, de estabelecer, de ter acesso, né, a dados, a trazer esse histórico. Isso traz, né, uma seriedade, Renata, aí para todo o processo. Sabe qual seria um cenário ideal? O cenário ideal é assim, é um confinamento de 40 mil cabeças, aonde ele consegue comprovar
por segregação, né, vinculada à identificação animal, que ele consegue fazer diversos mercados dentro do mesmo confinamento. Ele faz a União Europeia, ele faz cota 481, ele faz animais, aqui no Brasil é proibido, mas estou dando um exemplo como nos Estados Unidos, mercados que é permitido o uso de hormônios. Sim. Ele consegue fazer diversos mercados, dando as garantias da exigência de cada mercado. Sim. Esse seria um cenário ideal aqui para o Brasil. Tanto é que hoje ainda nós não conseguimos fazer Coreia, fazer Japão, fazer mercados que pagam mais, né, pela nossa produção. Vou pegar um pouquinho o gancho do que você falou, e aí, assim, eu enxergo isso já nessa visão de futuro, né? Então, o que é, né? Olhando para o futuro, o que você vê da rastreabilidade ali, né? Vamos fazer um cenário ali para cima de 2030, como que você enxerga isso? Perfeito. Bom, assim, eu vejo como realmente uma das práticas mais importantes que o Brasil precisa implementar no seu rebanho. Não estou falando de certificação. Certificação é um nicho de mercado, ele vai atender um específico mercado, como a União Europeia. Mas a rastreabilidade individual, né, sendo implementada aqui para nós, cai naquilo que eu falei. A gente consegue ter condições, né, com evidências, né, nas segregações para atender diversos mercados. Certo. Mesmo aqui no mercado interno. Hoje em dia, existe programas com o varejo de específico mesmo, carnes do sul, mas para isso, né, diferente em outras culturas, mas na bovinocultura é muito mais difícil, boi anda, etc. Então você precisa ter identificação individual para poder dar essas garantias. Como, por exemplo, Renata, que eu falei, você fazer um seguro, um financiamento e dando a soja, ou o milho, o grão em garantia, o grão é estático, né? Sim. Então é muito mais simples. Porque até hoje os bancos não liberaram aí esse volume de financiamento com juros menor para o produtor dando o boi em garantia. Porque o boi anda, é um semovente. Sim. Então, quando a gente fala em garantia do boi, é muito mais complexo. E hoje nós soltamos um programa junto com um banco grande aí, onde o produtor, por ele ser certificado Sisbov, a gente construiu esse protocolo, onde o produtor tem condições de negociar com esse banco, dando a garantia do boi não da terra. E aí o acesso a uma taxa, isso exato. É o ganho econômico de novo, né? Exato. Então, mais uma vez, trazendo... Eu acho que a gente tem cada vez mais sendo desconstruído dentro da produção, Sim. de que inovações, tecnologias, tudo isso tudo só traz, no fim das contas, mais eficiência, benefício, né? Retorno econômico. Exato. Muito bom. Bom, a gente, mais para sintetizar um pouco, né? Exatamente o que você acabou de falar. Para mim, não existe sustentabilidade sem rastreabilidade. Perfeito. Eu vejo isso como um caminho concreto que a pecuária ela atende, e não somente pelas exigências que nem você colocou, não é somente o mercado externo que está ditando, é o consumidor cada vez mais preocupado com o que ele está comendo. Exato. Ele tem questionado isso também. Resíduos, e a gente tem, né? E a gente tem hoje, né, um varejo, a gente tem um mercado se comportando aí cada vez mais, de forma mais eficiente também, mas que tende também a puxar isso como parte, e são garantias, né? Então, são garantias sanitárias que a gente consegue colocar, no fim das contas, em segurança alimentar dos dois lados, né? A gente trazendo a segurança do alimento que ele está trazendo, e a segurança também por proporcionar mais proteína para essa população. Claro. Então, acho que é muito por trás disso que a rastreabilidade ela tende a contribuir. É isso que eu até falo com os clientes, né? Assim, quando a gente fala segurança alimentar, né? É quando o governo dá segurança alimentar e não faltar alimento para a população. Perfeito. E a segurança do alimento é um alimento seguro. Isso aí, perfeito. E é isso que nós estamos buscando. Que chega ali no prato. E a gente, olha, bom, o Brasil ele provou que é capaz de fazer isso. Exato. Né? Então, acho que a gente está, e cada vez mais essa rastreabilidade ela vai nos diferenciar, né? E diferenciar. Eu gostei muito desse ponto que você falou, do produtor trazendo, né? Ele sendo capaz de ampliar esse leque ali de conseguir comprovar diferentes atender as normas, atender as regras, ele se adequa, exatamente. Excelente. Bom, então a conversa de hoje, ela mostra, né, que a rastreabilidade é muito mais do que só identificar os animais em si. Então, ela traz essa base de confiança para toda a cadeia.
E ela também ajuda, ela muda a forma, né, como a pecuária brasileira ela se apresenta de fato para o mundo. Então, não apenas como grande produtora, exportadora ali, mas para essa cadeia capaz de gerar dados, evidências e transparência acima de tudo. Bom, então é isso, Perfeito. acho que é o ponto principal da nossa conversa. Mais uma vez eu agradeço demais você estar aqui hoje, Serginho. Obrigada pela sua participação e obrigada a você também que acompanhou mais esse episódio aí do Protagonistas do Campo. Até uma próxima.